Boa tarde, graça e paz. Você conhece verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo? Você sabe qual a finalidade dele ter descido do céu, se tornado homem, ter morrido em uma cruz e por que ele ressuscitou ao terceiro dia? Você sabe por qual motivo frequenta uma igreja e tem uma Bíblia em casa? Talvez você faça parte daquele enorme grupo de pessoas que vão até Deus e procuram uma igreja apenas para a satisfação de suas necessidades temporárias, como pagamento de dívidas, cura de doenças, estado de paz e felicidade interior, enfim, enxergam em Deus, na igreja, o alívio do sofrimento. Contudo, essa não foi a razão de Cristo ter vindo à Terra e morrido na cruz. O problema do homem não é físico, social ou econômico. O problema é espiritual. O problema do homem é definido como uma palavra: pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e a consequência do pecado é a morte eterna, ou seja, a condenação ao inferno. Romanos 3:23 e 6:23 fala sobre, Paulo discorre sobre isso. A única solução verdadeira para o problema do ser humano é a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo. Foi por isso que Cristo morreu. E é disso que nós vamos tratar, o caminho para a salvação de sua alma. Através da meditação nesta breve reflexão, você vai conhecer a Deus, o estado do homem em sua criação, a queda do pecado, as suas trágicas consequências e a única solução da salvação, proveniente do amor divino expresso no Santo Evangelho. Eu aconselho a você a permanecer ligadinho nesse vídeo, qual nós vamos estar meditando um pouquinho a respeito de tudo isso que nós acabamos de mencionar. Então, iniciamos com o Evangelho. A mensagem central do cristianismo é o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra Evangelho significa boas novas. O cristianismo oferece as melhores notícias de todos os tempos. De fato, ele oferece a única solução para as nossas crises mais urgentes. Nenhum programa educacional, partido político ou terapia psicológica é capaz de lidar com o problema mais profundo da raça humana. Embora a sabedoria humana tenha nos dado muitos benefícios temporários, a história também revelou quão falidos estamos para enfrentar a profunda culpa e a penetrante corrupção sobre as quais se angustia o nosso mundo. O Evangelho anuncia as boas novas da vinda de Jesus Cristo. Há aproximadamente 2000 anos, durante o auge do Império Romano, Deus enviou seu Filho na história humana a fim de salvar pessoas de todas as nações de seus pecados e misérias. Cristo foi concebido pelo Espírito de Deus no ventre de uma virgem e nasceu Jesus de Nazaré, o Deus homem. Jesus veio para carregar os pecados dos homens e mulheres caídos e para oferecer sua vida como um sacrifício em nosso lugar. A sua morte satisfaz as exigências da justiça de Deus contra os pecados e torna possível que um Deus justo os perdoasse. A sua ressurreição após 3 dias testificou que ele é o Filho de Deus e que Deus aceitou a sua morte como completo pagamento por nossos pecados. Agora, todas as pessoas podem ser totalmente perdoadas, reconciliadas com Deus e receber a vida eterna através da fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por meio dessa grande obra de salvação, Deus nos revelou quem Ele é. Vamos conhecer um pouquinho do caráter de Deus. Para entender o Evangelho, devemos entender logo sobre Deus. Deus não é uma força impessoal ou energia ao nosso redor, mas o Criador pessoal e Senhor de tudo que existe. Está lá em Gênesis capítulo 1. A Bíblia nos ensina que o único Deus verdadeiro existe como uma trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 3, 16 a 17 e 28, 19. Eles são 3 pessoas distintas que se diferenciam uma das outras e ainda assim são um ser, não 3. João 10,
capítulo 10, versículo 30 a 33. Eles compartilham a única essência divina com as mesmas qualidades divinas. Devido a essas qualidades, se torna um Deus único para que os pecadores sejam salvos. Ele quer um sacrifício para o pecado. Portanto, para entender a necessidade da morte de Cristo, devemos saber mais sobre o caráter desse Deus triuno. E a primeira essência de Deus, o primeiro atributo de Deus é que Deus é amor. A Bíblia nos ensina que Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Seu amor o move a entregar-se livremente, abnegadamente aos outros para o benefício ou bem deles. É importante entender que o amor de Deus é muito mais do que uma atitude, uma emoção ou algo que ele faz. Em vez disso, o amor é um atributo de Deus, sendo seu próprio ser ou natureza. Deus não só ama, ele é amor. Ele é a essência do que é o amor, e todo o amor verdadeiro flui dele, como sua fonte última. Outras palavras que são frequentes associadas com o amor de Deus são benevolência, misericórdia, graça e paciência. Independentemente do que podemos pensar ou mesmo ouvir, o testemunho inabalável da Bíblia é que Deus é amor. E um clássico sobre o amor é 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 13. Nós vemos Paulo discorrer sobre o amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Salmo 103, 8. Podemos ver também Êxodo 34, 6 e Salmos 86, 15 e Salmo 145, 8. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Isaías 30, capítulo 30, versículo 18. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, sombra de dúvida. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Outro atributo de Deus é que é Deus, além de amor, Deus também é santo. A Bíblia nos ensina que Deus é santo, Isaías 6, 3. A palavra comunica a ideia de ser separado, distinto ou colocado à parte. Com respeito a Deus, ela tem dois significados importantes. Primeiro, significa que Deus está acima de toda a sua criação, sendo totalmente distinto de todo ser criado. Independentemente de seu esplendor, todos os outros seres na terra e no céu são meras criaturas. Só Deus é Deus. Ele é separado, transcendente e incomparável. Em segundo lugar, a santidade de Deus significa que ele está acima ou separado da corrupção moral de sua criação e de tudo o que é profano e pecaminoso. Deus não pode pecar, não pode ter prazer no pecado e não pode ter comunhão com o pecado. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Isaías, capítulo 6, versículo 3. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Salmo 5, versículo 4. Outro atributo de Deus
que Deus, além de amor, ser amor e Deus ser santo, Deus também é justo. A palavra justo nos fala da excelência moral de Deus. De acordo com a Bíblia, Deus é um ser absolutamente justo e age sempre de uma forma que é perfeitamente consistente com ele, como ele é. Não há nada de errado ou incorreto na natureza de Deus ou em sua obra. Ele nunca será ou fará nada que justifique qualquer acusação de injustiça contra ele. Suas obras, decretos e juízos são absolutamente perfeitas. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Salmos 11, versículo 7. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Deuteronômios, capítulo 32, versículo 4. A justiça de Deus não apenas descreve seu caráter, mas também a relação dele com sua criação, especialmente com a humanidade. De acordo com a Bíblia, Deus revelou sua vontade a todos os povos através de sua criação. Romanos capítulo 1, versículo 20 e o versículo 32. E também através de sua consciência. Está lá também em Romanos capítulo 2, versículo 14 a 16. Ele se revelou mais claramente por meio de sua palavra, a Bíblia. Salmos 19, versículos de 7 a 11. E julgará cada pessoa de acordo com o padrão que tem sido revelado a eles. Virá um dia em que Deus julgará a todos de acordo com os mais estritos padrões de justiça e qualidade, recompensando o bem que é feito e castigando o mal. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que ergueu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Salmos 9, versículo 7. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. E também Provérbios capítulo 5, versículo 21, Provérbios 15, versículo 13, Hebreus capítulo 4, versículo 13. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, 10. E também Hebreus 9, 27. Devemos sempre reconhecer que o julgamento de Deus sobre o homem não é injusto ou cruel, mas é uma consequência de seu caráter justo e uma parte necessária do seu governo. Um Deus que se recusasse a julgar a maldade não seria amoroso, bom ou justo. Uma criação onde a perversidade não fosse contida e julgada logo se autodestruiria. Você já conheceu esse Deus? É uma pergunta. Você já conheceu esse Deus? Uma coisa é falar de Deus, outra, bem diferente, é encontrar sua glória na Bíblia. Quando Deus é verdadeiramente conhecido, toda a humanidade se torna como nada. O menor vislumbre de sua santidade nos humilha e ameaça nos desfazer. Mesmo em nossa condição original e imaculada, como Deus nos fez no princípio, éramos meras imagens e servos, e Ele era o Deus Todo-Poderoso. No entanto, desde então, decaímos para uma condição muito mais rebaixada, por causa do nosso pecado contra Ele. Outro caráter de Deus, esses são os atributos de Deus. Agora vamos ver o caráter da humanidade. Então nós já conhecemos os atributos de Deus, e agora nós vamos ver sobre o caráter da humanidade, né? Nós vimos que Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo. E agora nós vamos ver o caráter da humanidade. Para compreender e estimar o Evangelho, devemos não apenas entender algo sobre o caráter de Deus, mas também algo sobre nosso caráter. O que a Bíblia tem a dizer sobre nós não é lisonjeiro ou agradável, mas é preciso. A humanidade está moralmente corrompida. Primeiro problema, que a humanidade está moralmente corrompida. Antes de cair no pecado, o estado original do homem era nobre,
mas a presente condição do homem é desesperadora. A Bíblia nos ensina que, embora a humanidade tenha sido criada boa, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 31, todos os seres humanos sofrem de morte espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 1. Nós somos, por natureza, moralmente corruptos, inclinados para o mal e hostis para com o Deus justo. Eis o que tão somente achei, que Deus fez um homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes capítulo 7, versículo 28. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17, versículo 9. Porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus capítulo 15, versículo 19. Mas todos nós somos como o imundo, e todos os nossa justiça como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isaías capítulo 64, versículo 6. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos capítulo 8, versículo 7. Os versículos bíblicos que você leu podem até ofendê-lo, mas suas acusações contra a humanidade, entretanto, são atestadas em cada página da história. Além disso, se for honesto consigo, você admitirá que a verdade presente nesses versos também é confirmada por seus pensamentos, palavras e atos, que violam continuamente a santa lei dos 10 mandamentos de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo de 1 a 17, e Mateus também, capítulo 5, versículo de 21 a 48. Então, esse é um dos atributos do homem. E isso nos torna o quê? Culpados e condenados. A Bíblia ensina que nossa corrupção moral interna nos leva a cometer atos contra o padrão justo de um Deus santo, justo e amoroso. Todos nós, sem exceção, somos pecadores, tanto por natureza como pelos atos que cometemos. Todos nós somos culpados e inexcusáveis diante de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 13, versículo 23. Pois não há homem que não peque. 1 Reis capítulo 8, versículo 46. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos capítulo 13, versículo de 10 a 12. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, a diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Romanos capítulo 3, versículo 19. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Salmos 130, versículo 3. Examine a si mesmo. Você é um pecador? Essa não é uma pergunta se você comete alguns erros, nem se trata de simplesmente reconhecer que você fez alguma coisa errada. A questão é, você reconhece que tem um coração pecador e um histórico de quebrar as leis de Deus? Não dê desculpas, não finja que você é uma pessoa basicamente boa. Se você o fizer, então Jesus não tem nada para você, pois ele veio para os pecadores. Entretanto, se você reconhecer seu pecado com tristeza, então a sabedoria de Deus soluciona o seu grande problema de uma maneira incrível. O grande dilema. Qual é o grande dilema da humanidade? É reconfortante saber que Deus é santo e justo. Seria aterrorizador se o governante onipotente do universo fosse maldoso. Para a razão humana, no entanto, a bondade absoluta de Deus também é perturbadora. Se Deus é bom, o que ele vai fazer com aqueles de nós que não o são? O que um Deus bom e justo fará com os seres humanos que são egocêntricos,
inclinados ao mal e desobedientes. Se o juiz de toda a terra lida conosco baseado na justiça, ele não deveria condenar a todos nós? Essas perguntas nos levam ao maior de todos os dilemas religiosos e filosóficos. Como Deus pode ser justo, mas perdoar aqueles que deveriam ser justamente condenados? Como Deus pode ser santo, mas ao mesmo tempo se fazer amigo daqueles que são maus? Qualquer que justifique os maus é uma abominação para o Senhor. Provérbios capítulo 17, versículo 15. Como então o Senhor pode justificar pecadores como nós e ainda ser justo? Romanos capítulo 3, versículo 26. A resposta de Deus ao nosso dilema. Se Deus agir de acordo com sua justiça, então o pecador deve ser condenado. Nós devemos ser condenados. Se Deus perdoar o pecado, então sua justiça será comprometida. A resposta a esta, que é a maior de todos os dilemas, pode ser encontrada no Evangelho. Em sua justiça, Deus condenou a humanidade e exigiu total satisfação por nossos crimes contra ele. Em seu amor, Deus tomou sobre si a humanidade, suportou nossos pecados, sofreu a pena que merecíamos e morreu em nosso lugar. Né? Em sua justiça, Deus condenou a humanidade e exigiu total satisfação por nossos crimes contra ele. Foi o que ele fez com Adão. Adão, se tu comeres desse fruto, certamente morrerás. Adão comeu do fruto e a justiça de Deus caiu sobre a humanidade. O homem passou a morrer. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aí vem a segunda parte. Em seu amor, Deus tomou sobre si a humanidade, suportou o nosso pecado, sofreu a pena que merecíamos e morreu em nosso lugar. É o Evangelho. O mesmo Deus cuja justiça exige o pagamento por nosso pecado, fez a satisfação completa por ele, oferecendo-se em nosso lugar. Isto é o que verdadeiramente faz do Evangelho boas novas. Uma maravilhosa boas novas. Jesus Cristo, nosso substituto. De acordo com a Bíblia, o amor do Pai por nós o moveu a dar o seu Filho como um sacrifício por nossos pecados. E o amor do Filho por nós o moveu a se oferecer voluntariamente por nós. Jesus Cristo, quando ele subiu na cruz do Calvário, ele subiu por amor. Ninguém colocou ele ali. Foi ele que foi à cruz. Ninguém tinha autoridade para tomar a vida dele. Ele deu a vida dele por amor à humanidade, por amor a mim, por amor a você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João, capítulo 4, versículo de 8 a 10. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. A cruz. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ofereceu a si mesmo como um sacrifício pelo pecado do seu povo. A maioria dos historiadores considera que a cruz foi um instrumento de tortura mais cruel que a humanidade já concebeu. Essa crueldade serve para ilustrar duas realidades importantes. Primeiro, essa crueldade ilustra a grandeza de nossas hostilidades para com Deus. Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, e o mundo odiou tanto a Deus que o submeteu à pior forma de tortura e morte. Segundo,
ilustra a grandeza de nosso pecado contra Deus. Os nossos crimes contra Deus foram tão deploráveis e as penas contra nós tão severas que só poderiam ser pagas através do sofrimento indescritível e da morte do Filho de Deus. O sofrimento físico e a morte suportados por Cristo na cruz foram absolutamente necessários. Devemos entender, no entanto, que seu sofrimento envolveu mais do que apenas a crueldade do homem maus. Na cruz, Cristo sofreu o juízo de Deus. A justiça de Deus exigia satisfação por nossos pecados, e sua ira inflamou-se contra nós. Para satisfazer a justiça de Deus e apaziguar sua ira, era necessário que Cristo sofresse a condenação que merecíamos. Quem merecia essa condenação era eu, era você, era a humanidade. Mas Cristo sofreu por nós. Assim ele carregou nossos pecados, tornou-se maldição em nosso lugar, foi abandonado por Deus e sofreu a completa medida da ira de Deus contra nós. Cristo levou nossos pecados. Na cruz, nossos pecados foram imputados a Cristo. Isso significa que Deus colocou nossos pecados na conta de Cristo e os considerou dele. Consequentemente, Cristo foi declarado judicialmente culpado perante o trono de Deus e foi tratado como culpado. Todos nós andávamos deserrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho mau, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O livro de Isaías, capítulo 53, versículo 6. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Cristo sofreu nossa maldição. Ser amaldiçoado por Deus é tornar-se objeto do seu desagrado e condenação. Todos nós estávamos sob a maldição de Deus por causa do nosso pecado. Para nos salvar da maldição, Cristo se tornou maldito por nós e sofreu o julgamento de Deus em nosso lugar. Ele nos redimiu, o que significa que ele pagou o preço para satisfazer a justiça divina, a fim de que todos os que creem nele sejam livres. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo foi abandonado por Deus em nosso lugar. Um dos resultados mais aterrorizantes do nosso pecado é a alienação de Deus, ser afastado de sua presença favorável e comunhão. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Isaías capítulo 59, versículo 2. Para nos salvar dessa separação eterna, Cristo carregou nossos pecados no Calvário e, em nosso lugar, foi abandonado por Deus. Foi a maior dor que Cristo sofreu. Foi a separação de Deus. Ele mesmo declarou: Deus meu, por que me abandonaste? Em todo o tempo que Jesus Cristo viveu entre nós, pregando o Evangelho, cumprindo tudo que os profetas haviam dito a respeito dele, provando que ele era o Filho de Deus, em momento nenhum ele perdia o contato com Deus. Em todo tempo, se você for ler os evangelhos, Jesus Cristo está se afastando para orar. Jesus Cristo está subindo ao monte e passada a noite em oração. A comunhão com Deus era perene, era eterna, era um dos propósitos maior da vida de Jesus, era ter comunhão com o Pai. Mas ali na cruz, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, por causa do pecado da humanidade, ele perdeu essa comunhão. Deus não se apraz com o pecado. Então, enquanto ele julgava o pecado em Cristo,
ele se afastou dele. Deus meu, por que me abandonaste? Cristo sofreu a ira de Deus por nós. A Bíblia nos ensina que Deus está zangado com o homem por causa de sua constante maldade, embora esta seja uma verdade impopular. O Salmo 7:11 declara: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. A ira de Deus não é uma emoção incontrolável, irracional ou egoísta, mas o resultado de sua santidade, retidão e amor por tudo o que é bom. Deus odeia o pecado e age com uma ira terrível e muitas vezes violenta contra ele. Se o homem é objeto da ira de Deus, é porque ele escolheu desafiar a soberania de Deus, violar a sua vontade e entregar-se ao mal. Uma vez que todos os homens são culpados do pecado, eles merecem a ira de Deus. Em amor, no entanto, Cristo tomou o cálice da ira de Deus, que nós merecíamos. Ele o bebeu até que estivesse completamente esgotado, de maneira que a justiça de Deus contra nós foi completamente satisfeita. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice de vinho do meu furor e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar. Jeremias capítulo 25, versículo 15. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Mateus capítulo 26, versículo 39 e 42. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4 a 5. Cristo morreu em nosso lugar. Uma das maiores provas do juízo de Deus contra a nossa iniquidade é a morte física, a separação entre a alma e o corpo. Desde o tempo de Adão até o presente, todas as pessoas são confrontadas com a terrível e inegável realidade de que iremos morrer. Romanos capítulo 5, versículo 12. A Bíblia nos ensina que a morte não faz parte da criação original ou natural. Ao invés disso, ela é um julgamento de Deus sobre as pessoas por causa de seus pecados. A fim de nos salvar do poder da morte, foi necessário que Cristo morresse em nosso lugar. Porque o salário do pecado é a morte, Romanos capítulo 6, versículo 23. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Lucas capítulo 23, versículo 46. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificados no Espírito. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cristo não morreu como um mero mártir, mas como o Redentor da humanidade pecadora. Antes de dar seu último suspiro, ele declarou: Está consumado. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Quando ele afirmou isso, quis dizer que, através de seu sofrimento e morte, efetuou o completo pagamento pelos pecados daqueles que creem nele. Você crê que Cristo morreu pelos pecadores? Você crê que Cristo morreu pelos pecadores? Se você ainda não acredita, então por que permanece resistindo à palavra de Deus que não pode mentir? Se você crê, então como essa grande verdade te afeta? Você permanece indiferente ao Senhor crucificado? Ou pior, você usa a cruz de Cristo como uma desculpa para viver uma vida perversa e imoral? Se a morte de Cristo realmente faz sentido em seu coração, então você não será mais capaz de viver para si mesmo, mas será interiormente obrigado a viver por aquele que morreu e ressuscitou por você.
Uma vez que Deus abriu seus olhos para ver a sua sabedoria e o poder na cruz, você nunca mais será o mesmo, mas seguirá o Cristo ressuscitado. A ressurreição de Cristo. A Bíblia testemunha que Cristo não somente morreu pelo pecado do seu povo, mas também que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. A ressurreição de Cristo é fundamental para o cristianismo. Se Cristo não ressuscitou, então o evangelho é um mito e nossa fé é inútil. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Mas, como a ressurreição de Cristo é um fato histórico, ela valida tudo o que ele afirmou ser e fazer a nosso favor. A ressurreição é a prova de que Jesus é o Filho de Deus. Em João capítulo 2, versículo 18 a 19, os líderes dos judeus pediram a Jesus um sinal que mostrasse que ele tinha autoridade para purificar o templo de Deus. Em resposta, Jesus respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Em Romanos capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo escreveu que Jesus foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos. Isso não significa que Jesus se tornou filho na ressurreição, mas que a ressurreição foi a comprovação do Pai de que Jesus era eterno Filho de Deus. A ressurreição é a prova de que Deus aceitou a morte de Cristo como completo pagamento pelos nossos pecados. Romanos capítulo 4, versículo 25. Diz que Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O significado do texto é que Deus ressuscitou Jesus Cristo porque a morte dele satisfez a justiça divina e assegurou o perdão e o direito de permanecer diante de Deus. Justificação. A ressurreição é a prova da futura ressurreição do crente. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa promessa teria se provado nula e vazia se Cristo tivesse permanecido no túmulo. A sua autoridade sobre a morte foi demonstrada em sua própria ressurreição. Isso prova que ele tem o poder de levar à vida todos os que creem nele. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo escreveu: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. A ressurreição é a prova de que o mundo tem um Senhor e um juiz. A Bíblia nos ensina que Cristo não só ressuscitou para a vida, mas que Deus o exaltou para ser Senhor e juiz sobre toda a criação. No primeiro sermão pregado após a ressurreição, o apóstolo Pedro declarou aos judeus: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos capítulo 2, versículo 36. O apóstolo Paulo também declarou essa verdade, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 10. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica ao homem que todos, em toda parte, se arrependam. Portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de tudo, ressuscitando dentre os mortos. Atos capítulo 17, versículo 30 a 31. A boa notícia da ressurreição nos mortos, que o cristianismo não é apenas uma lista de regras ou filosofias de vida. A boa notícia da ressurreição nos mostra que o cristianismo não é apenas uma lista de regras, uma filosofia de vida. Não é apenas algo para se debater ou sobre o que se posicionar. No coração do cristianismo está a pessoa viva de Jesus Cristo.
O Senhor Jesus, hoje, através de sua palavra, a Bíblia, e salva poderosamente os pecadores. Você o conhece? Ele já o salvou pela gloriosa consumação de sua morte e ressurreição? A consumação de Cristo. Um pouco antes de sua morte, Cristo declarou: está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Essa breve afirmação foi a declaração da vitória de Cristo por sua morte. Ele realizou tudo o que era necessário para a salvação da humanidade. As exigências da justiça de Deus contra nós foram satisfeitas e sua ira foi apaziguada. Deus é justo e justificador das pessoas ímpias. Romanos capítulo 13, versículo 26. Na cruz de Cristo encontram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Salmos 85, versículo 10. Agora, o perdão e a justificação estão disponíveis a todos através da fé na pessoa e obra de Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1 e Romanos 8, 1. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. E a nossa resposta a tudo isso? Tendo considerado a obra de Deus em favor da humanidade pecadora, precisamos agora perguntar como devemos responder para nos beneficiarmos de tão grande salvação ou o que necessitamos fazer para sermos salvos. A Bíblia exige duas coisas de todos os homens. Primeiro, que eles se arrependam dos pecados. Segundo, que confiem na pessoa e obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. O apóstolo Paulo estava justificando tanto a judeus como gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 20, versículo 21. Então, nessa primeira parte do nosso estudo, nós vamos parar por aqui e no próximo nós vamos dar sequência sobre o que fazer para ser salvo. Que Deus te abençoe, que você possa meditar em tudo que você já ouviu e no próximo vídeo nós vamos dar sequência. Que Deus te abençoe e você tenha uma ótima tarde em nome de Jesus.